Beleza, pessoal, a gente já estava aqui batendo um papo com o Arlindo e a gente vai começar esse bate-papo de forma oficial aqui para vocês, mas antes eu vou pedir para vocês que não se inscreveram no canal, que se inscrevam. Se você já é inscrito, muito obrigado por nos acompanhar. Aquele sininho do lado ali, ele funciona assim, é de graça. Você clica nele e vai ser avisado quando tiver um novo vídeo do nosso canal para você assistir. Alguns a gente vai lançar com chat para fazer esse contato com vocês, então fique sempre atento. E já curtiu que a gente está aqui com o Arlindo? Então mete o dedo no like aí que a gente vai começar o bate-papo agora então. Obrigado. Vou aproveitar a deixa aqui. Arlindo, muito obrigado por ter aceitado esse convite de ter vindo aqui nos atender, né? Pela parceria, principalmente, eu percebo a facilidade de comunicação entre você e a Helena, né? Que bom que a Helena está ao nosso lado para facilitar esse contato. Não acredito que seria tão fácil sem ela, exatamente pela valorização da sua imagem, do seu trabalho, que eu curto bastante. Você está fazendo muitas coisas que muitas pessoas gostariam de estar fazendo, né? Não só a parte do fã, que às vezes até se perde quando a gente estava conversando, mas principalmente por ter contato com essas novidades, com a antecedência do mercado, etc. E aí a gente tem essa ótima oportunidade, olha só, olá. E com mensagem, hein? Olha, depois a gente mostra. Por falar em excelência no atendimento, né, isso já faz uma boa diferença, não é uma embalagem com uma marca, etc. Pensando detalhe, eu lembro uma vez que eu fui num evento, no Pão de Açúcar. Você estava gravando? Estava gravando, já estava fazendo a abertura, inclusive. Desculpa. Pro lançamento de um celular, e eu ganhei um celular na hora que eu cheguei lá. Mas o que mais me chamou a atenção foi um cartão escrito à mão. Ai, que legal. Eu falei assim, nossa, teve uma pessoa de relações públicas que passou ontem, a noite toda provavelmente, pegando a lista, e a diretora de Relações Públicas da América Latina, na hora que eu cheguei, falou assim, Arlindo, seja muito bem-vindo. Eu falei, essa pessoa sabe o meu nome e sobrenome e conhece o meu trabalho. Então eu ganhei um celular, que todo mundo ficaria maravilhado, né? Claro, ganhei um celular. Mas o que mais me chamou a atenção foi o negócio escrito à mão e a recepção. Deixa eu ver. Eu vou fazer o seguinte. Eu não sei como foi o cuidado de lá pra cá, mas a gente pode saber de como daqui pra cá. Então eu vou deixar vocês pegarem o de vocês. Sim. Eu já passei alquinho no meu. Tá mais cheiroso. O meu é igual ao seu, então não temos problema com Agora errar. descobriu os crossfits. O dela deve estar delicado, provavelmente, porque tem catupiry. Deve ser esse. Deve ser esse. Esse eu pensei, eu falei, não vou pedir nada de catupiry, muito obrigado. Por quê? Porque vou me delicar e aí vou fazer feio. Aí? Boa. Exatamente. Você leu o recadinho pra todo mundo aí? Do que tá na embalagem? Eu ia pedir para você colocar próximo da... Pessoal que não está vendo, vocês viram a Helena chegar aqui, mas o pessoal que não está enxergando, a Helena está aqui do lado. Oi, gente. Você vai querer açúcar? Eu vou querer açúcar. A gente aqui já começa o bate-papo. Ó. Eu preciso me policiar para não Dá chamar pra de ver? entrevista. Dá, Leandro tem um excelente dia. Pra cima! E a Nath? Tem açúcar pro suco de vocês? Provavelmente Não, meu tá docinho. Tá Eu docinho? também não vou querer. Obrigada. Então vamos lá. Agora eu preciso colocar esse bichinho aqui. Com a paciência necessária e os cortes necessários, faremos a nossa introdução. Nossa, mas vem muito café. Eu estou abismado com a quantidade de café que tem aqui. Bom que a entrevista vai render. A gente só não pode render muito tempo, porque senão a gente se atrasa. Ó, o mais importante é dizer que eu estou em casa aqui, estou super tranquilo, vim pra gente conversar. Bom, que bom que você está à vontade. Gostou de fazer entrevista com comida, né? Fica à vontade. Tá, não, tô tranquilo. Quem sabe um dia
para valorizar o nosso espaço, a nossa audiência, quem sabe um dia, quando a gente estiver rodando aí na sua cidade, que a gente vai sempre postar aí no Instagram em tempo real, a sua marca, o seu restaurante, quiser fazer uma troca aqui de experiência, a gente apoia você pelo seu apoio a gente. Então é uma troca bacana. Não precisa ser um buffet, nem nada disso, não. A gente fica feliz por ter ajudar. A gente vai falar de empreendedorismo, né? Apesar da sua experiência em ser um empreendedor, mas sua experiência ser na comunicação, eu vou absorver bastante, espero conseguir absorver o máximo possível, mas a gente fala de empreendedorismo aqui. E empreender, para mim, também é divulgar. Eu acho que essa é uma das grandes sacadas, que é quando você coloca, às vezes de forma imperceptível, às vezes tem um Wi-Fi aqui, às vezes de forma subliminar, né? Tipo o Jequiti na propaganda, acabei de fazer uma, inclusive, sem querer. Mas bem pensado, bem elaborado, também funciona bem. Eu acho que eu vou substituir isso aqui, porque eu acho que eu vou fazer besteira com isso aqui. E por aí eu ficar à vontade. Obrigado. Então, Arminio, de novo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado por estar com a gente e trocar essa experiência que você tem, porque afinal de contas você vai lançar o seu podcast, está na área de comunicação, fala de coisas que eu gosto e bater papo com uma pessoa esclarecida e com um bom diálogo, para mim, facilita a minha vida. Né? Então, gostaria que você se apresentasse para o meu público que talvez não é tão geek, né? E que faça sentido te conhecer melhor. Muito bom. Primeiro eu preciso agradecer o convite de estar aqui, estou muito feliz. Trazer boas energias para esse projeto, né? Que em breve estará aí pegando estrada, conhecendo lugares novos. Então, também espero trazer boas coisas para esse projeto e com certeza vou acompanhar todas essas viagens. Eu sou um menino nascido na região do ABC, na verdade nascido na capital, em São Paulo, depois passei muito tempo no ABC, na cidade de São Bernardo do Campo. Eu era nerd desde criancinha, aprendi a programar computadores com 8 anos de idade, com 10 eu já tinha feito meu primeiro programa de computador. Com 16 eu já dava aula de informática, de muitos que estão nos acompanhando não vão lembrar disso, mas existia um tempo DOS, Windows 3.1, um editor de texto chamado WordStar. Eu dei aula de WordStar, que é uma espécie de tataravô do Word. E naturalmente a minha carreira seria na área de TI, porque eu já tinha aquilo na cabeça, eu sabia instalar redes de computadores, com 17 anos eu já instalava redes com 50, 60 computadores em São Paulo, mas eu tive a oportunidade de participar de um clube de jovens do Lions Club, chamava Clube de Castores. A gente fazia ações filantrópicas e viajava e se conhecia, essas coisas todas. E eu comecei a gostar das pessoas muito. Eu gostava da história do tiozinho da praça, que era do pipoqueiro, do moço que cuidava do barco que a gente ia viajar. Aí eu dormia no caixa eletrônico que tinha ar-condicionado, e a gente saía e encontrava uma senhorinha na porta. E aí quando foi para fazer faculdade, eu falei, trabalhar com máquina é legal, programar é bacana, mas eu gosto de gente, de história de pessoas. Mas eu demorei um pouquinho para entrar no vestibular, eu não tinha feito cursinho, nada disso. Então eu falei, eu vou fazer esse tal de vestibular, vou colocar ali jornalismo, vou ver o que dá, vou passar um ano estudando, que aí eu já sei o que é o vestibular, e aí eu entro no próximo ano. E aí então eu passei em 5º lugar no vestibular. Logo de cara? Sim. Daí eu falei, isso deve ser algum sinal divino, né? Eu tenho que me matricular. Eu não tinha me planejado, não tinha feito nada. Aliás, vou falar muito sobre essa conversa hoje, sobre a minha total falta de planejamento. E como ela me trouxe até onde eu cheguei, né? Eu falo que eu queria dizer para as pessoas que foi bonito, que foi pensado, que as coisas aconteceram. Mas não, muitas das coisas aconteceram porque elas tinham que ser. E aí então eu me matriculei na faculdade de jornalismo, dando uma acelerada nessa história. Eu larguei toda a minha parte de TI, fui trabalhar como estagiário para trabalhar com comunicação. E na cidade onde nós estamos gravando, que é São José dos Campos, tem uma afiliada da Globo chamada Vanguarda. Antes ela não era uma afiliada, era uma afiliada, então eu cheguei a trabalhar quando era Globo, depois que ela mudou de dono.
E eles tinham um projeto experimental de jornalismo online chamado evanguarda.com, que é um bisavô do G1 hoje. E a Globo estava fazendo um teste numa praça menor, para ver se funcionava, a pegada era essa. Tinha um projeto semelhante em Salvador e mais 3 lugares, então eu fui uma das primeiras pessoas a trabalhar com projeto de jornalismo online no Brasil, nesse projeto da Rede Globo. E eu passei porque eu era nerd de tudo, né? Eu era o jornalista nerd, eu sabia fazer pesquisa no Google, eu sabia editar HTML, que era uma coisa que nenhum jornalista sabia na época, talvez nem hoje saiba. E aí eu passei para isso e aí fui trabalhar em várias afiliadas da Globo, trabalhei em Mogi das Cruzes, Ribeirão Preto, São Carlos, Campinas, trabalhei na Globo São Paulo, trabalhei no SBT. E aí chegou um dia que eu olhei para cima e falei assim, eu não estou mais contando história. Aquele amigo que fez faculdade, que gostava da história das pessoas, eu chegava na redação, era 2 minutos de história para contar, e eu não via mais propósito naquilo que estava sendo feito. Então, a gente fala tanto sobre propósito, né? Que eu olhei para cima mesmo e falei, tudo isso que eu estou fazendo não faz sentido. Se eu tinha feito para fazer isso, eu não estou aqui para isso. Isso aconteceu numa sexta, na segunda-feira eu pedi demissão. E aí, estava surgindo o marketing digital na época, a gente está falando de 2007, 2008, o Facebook estava surgindo, o Twitter tinha acabado de ser criado, eu fui um dos primeiros usuários de Twitter, assim, o servidor era na casa do Ive ainda, que é um dos fundadores do Twitter, baleava, que era o que a gente falava na época, porque quando o Twitter caía, aparecia uma tela de uma baleia. Né? Nossa, quanta coincidência. E aí, falar, já que eu me entendo de jornalismo, sou nerd e tinha acabado no MBA de marketing, falei, vamos trabalhar com esse negócio. Só que eu moro no interior de São Paulo, não tinha mercado na época para isso, e a gente criou uma iniciativa chamada Social Media Vale do Paraíba, que formou pessoas aqui da região do Vale do Paraíba durante 2 anos. Depois esse projeto virou Social Media São Paulo. Nós capacitamos gratuitamente em todo o interior de São Paulo mais de 4.000 pessoas. Caramba. Nesse esquema de desbravadores, assim, de ir até o lugar, Ribeirão Preto, Araçatuba, levar os palestrantes lá. A gente tinha uma parceria muito forte na época, o PagSeguro estava surgindo ainda. Tinha nem o termo startup e o PagSeguro era uma startup ainda do UOL, uma operação financeira do UOL. E então eles nos apoiaram a levar sobre empreendedorismo digital e para todo o interior, então foi uma experiência muito bacana. Hoje, muitas pessoas que atuam no mercado de digital no interior, seja na área de educação, na área de empreendedorismo, passaram por alguma iniciativa que eu fiz. Sim. E aí, em algum momento disso tudo, eu falei assim, pô, eu tô feliz, ganho bem como consultor, tá legal, mas e aquele Armindo das histórias? Aí eu sentei um dia lá e falei assim, quer saber, eu vou criar o blog do Armindo para eu escrever minhas groselhas. O dia que eu tiver velhinho, aposentado, tiver de saco cheio de ficar viajando, dando palestras, essas coisas todas, eu tive um diário, porque o blog antigamente, na sua origem, era um diário. E aí eu passei a escrever sobre as minhas groselinhas lá, as coisas que eu gostava, que era tecnologia, negócios, essas coisas todas. Se as pessoas falam hoje, meu blog não tem um nome X, porque ele surgiu como blog da minha. O blog para eu escrever minhas groselhas. Aí estou um dia trabalhando, me liga uma empresa, uma fundação, e fala, eu queria te contratar, gostou do seu blog. E aí eu falo assim, existem poucos Armindos no mundo, né? Principalmente aqui no Brasil, mas eu acho que vocês ligaram para mim de errado, porque o meu blog é um blog de escrever, minha lorota e tudo. Eu falei assim, não, amigo, a gente gosta de você, acompanha seu trabalho, tudo. Aí eu brinco que cai uma bigorna de desenho animado na minha cabeça, né? Porque eu falo assim, então quer dizer que eu posso ganhar para fazer aquilo que eu gosto, né? Não sabia disso, né? E aí eu fechei com ele, mas falei assim, aconteceu, um negócio pontual. Aí, a gente está falando de 2017, mais ou menos, 2018. Um amigo meu que organizava eventos também de digital, tinha uma parceria com um evento em Curitiba chamado Blogando Curitiba. Era um dos maiores eventos de criador de conteúdo para a internet, nem tinha esse termo influenciador digital, era tudo youtuber. E eu nem tinha canal no YouTube direito ainda, me convidou para me conhecer o evento. Falou assim, amigo, você paga a passagem, eu te pago a hospedagem e tá tudo certo. Beleza, vou conhecer o evento, vou ver a galera, tudo lá. Aí uma semana antes, ele me liga e fala, amigo, caiu um moderador aqui e eu vou precisar que você suba no palco e modere um painel pra gente. Os maiores nomes
do YouTube. Eu falei assim, beleza. E aí foi uma época que nem era moda ter cabelo colorido ainda. Então eu falei assim, eu preciso de alguma coisa muito chamativa, muito diferente, porque eu vou subir num palco. E não é sendo falso modesto, eu de fato era a pessoa mais anônima do palco, do dia. E até então eu também achava que era só uma casa do destino, assim, dei sorte. Né? E falei, então eu vou fazer um negócio muito doido, malucão, e vou entrar lá. E esse negócio do cabelo azul me deu muita sorte, porque muita gente queria saber quem que era o anônimo do cabelo azul. Mas voltei, puta repercussão legal, as coisas bacanas. Aí no finalzinho desse ano, o YouPix, que é um dos maiores entidades aí que cuidam dos criadores de conteúdo, da Creators Economy, essas coisas todas, todo ano eles fazem uma seleção dos YouPix Builders, que são as pessoas que contribuem para o cenário de digital, então não os que estão na frente, mas contribuem para o cenário. Eu sempre organizei evento com blogueiro, fiz essas iniciativas de informar todo mundo, e aí eles me escolheram como um dos builders de 2017, se eu não me engano. E isso me alavancou. E foi a primeira vez que eu falei assim, tudo isso que aconteceu, a empresa me ligar, eu ter participado do palco lá, não foi coincidência. E isso aqui veio numa coisa que... Uma ordem certa. Exatamente. E aí foi que aconteceu. Por isso que eu falo que não foi nada planejado, sabe? Eu não criei o blog da Armindo para ser o que é hoje, para trazer as coisas maravilhosas que trouxeram até mim. Então, resumindo minha história toda e quem sou eu, né? Eu sou um cara que conta história para a internet. Tudo que eu faço se resume isso daí. Eu gosto de contar história, eu gosto de pessoas e eu conto as histórias das coisas que eu tenho a oportunidade de conhecer. Que show, que show. Nossa, tem várias coincidências, ou talvez semelhanças, principalmente o Geek, que sabia fazer redes, com 12 para 13 anos meu pai pagou todos os cursos de informática possíveis, com 16 anos eu trabalhava fazendo suporte em empresas, essas viagens no começo da vida adulta, etc. Que bacana. Tem algumas coisas que me chamaram, se você quiser ir comendo, fica muito à vontade. Tem algumas coisas que me chamaram bastante atenção, que eu gostaria de ouvir mais de você. Essa parte sobre fazer o que gosta. Tem uma parte do empreendedorismo aí que você falou de não ter planejamento, que eu vou buscar mais adiante, mas antes eu fiquei muito curioso de saber de você. Quando você tomou a decisão de pedir demissão para fazer o que você queria, se sentia bem, como é que foi essa tomada de decisão? Apesar de parecer rápido, de sexta para segunda, mas como foi trabalhar isso na sua cabeça? Eu era jovem, né, e tinha conseguido muitas coisas nesse universo das TVs, né? Eu, com a idade que eu tinha, ser editor de um jornal nacional, que era o jornal do SBT, e editava internacional também, porque eu já sabia falar inglês, tudo. Era considerado uma coisa muito rápida, então eu tinha uma carreira muito meteórica, mas eu também tinha uma certa arrogância da juventude. Então eu falei assim, eu vou pedir demissão aqui e beleza, vou conseguir me colocar muito rápido, vai dar tudo muito certo, confia e vai, né? Então eu meio que tomei essa decisão com essa arrogância de quem acha que ia dar tudo certo. E na verdade foi mais ou menos. Eu consegui um contrato de consultoria com uma empresa grande, mas eu não sabia o que era ser empreendedor, nunca tinha me preparado para isso, achei o máximo. E aí eu só tinha esse cliente, que me pagava super bem e eu fazia as coisas, e daí de uma hora para outra eu perdi esse meu cliente, e aí o dinheiro acabou, né? Aí eu falei, vou voltar a trabalhar, não consegui mais voltar, porque ia ter que viajar, eu já estava casado, essas coisas todas. Então esse começo de fazer o que gosta não foi um começo poético não, foi de bater de porta em porta lá, até esse momento que eu descobri, que eu falei assim, bom, eu queria trabalhar com isso onde eu moro, a premissa era essa. Não tinha mercado para isso. Então você também parte de duas premissas, né? Só a pessoa chega no Polo Norte, que vai vender geladeira, ela tem dois cenários possíveis. Ou não tem mercado, né? Às vezes eu vejo os empresários que chegam para mim e falam assim, eu tive uma ideia genial, mas não tem concorrente. Então, assim, o fato de não ter concorrente pode significar que realmente você teve uma ideia genial ou pode significar que não tem mercado, né?
Então eu falo assim, hoje, naquele momento que eu estava, não tem mercado para trabalhar com marketing digital. Ninguém sabe o que é Twitter, ninguém sabe o que é Facebook. Falar hoje parece engraçado, né? Mas na época era aquilo, ninguém sabia. Assim, todo mundo fazia comercial de 30 segundos na TV. Eu mesmo fui um cara super questionador onde eu moro e paguei uns preços por isso, mas não me arrependo. Inclusive de arrumar umas brigas com gente grande, porque você quebrar novos caminhos pressupõe isso, né? E ter atrito, tudo, e acho que eu trilhei um bom caminho. Mas na verdade eu fui como a maioria dos empreendedores brasileiros, que não é o jeito certo de ir, que é porque eu fiquei sem opção. Eu tinha que fazer aquilo acontecer. E o negócio do blog que foi mais por acaso mesmo, que aí eu consegui de fato. Eu não fiquei milionário fazendo os eventos, né? A gente fazia os eventos com orçamento muito apertado. Mas isso me ajudou a me referenciar. Por muito tempo dentro do mercado de marketing digital, não só aqui na região do Vale do Paraíba, mas em todo o estado de São Paulo. Hoje, inclusive, eu faço parte de um time de palestrantes, de um grupo de São Paulo que é desse período e a gente meio que foi crescendo junto esse tempo todo. Então, por muito tempo eu fui uma referência. E ser referência me deu muitas condições de trabalho. Mas, mais uma vez, foi tudo num susto, foi no desespero. Não foi uma coisa que eu falei assim, agora eu vou trabalhar com o que eu gosto, vou ligar o computador segunda-feira e vai dar tudo certo. No começo foi dando tudo errado. Sim. As pessoas veem o blog do Armindo do jeito que é hoje, né? Falam assim, nossa, o blog do Armindo é um projeto de 10 anos, a partir do 5º ano que ele começou a ter alguma relevância. Mas alguma relevância assim, nesse instantinho, dos últimos 4 anos para cá, que o negócio realmente cresceu. Né? Ou seja, eu acabei comentando com você que eu te conheço já e te acompanho há mais ou menos uns 5 anos, talvez um pouco menos e tal, mas eu já peguei nessa fase onde você já estava como uma autoridade e o blog já tinha uma cara diferente. Você falou que demorou 5 anos. Você acha que demorou 5 anos porque não era o seu objetivo fazer ele crescer, no começo era mais talvez um hobby, uma parte da sua apresentação, ou porque tinha que ser assim e demora mesmo? Não, eu acho que demora mesmo. Todo projeto de conteúdo, né? Você tem uma série de entraves. A pessoa vai criar um blog hoje, apesar de não estar tanto na moda, mas tem a possibilidade de criar um blog. Até esse blog estar decentemente indexado no Google, e ter notícias, coisas todas, vai no mínimo um ano. Né? A pessoa... Mas eu também acho que tem uma outra coisa que é da nova geração, que é a coisa dessa impaciência, né? Eu estou começando um projeto na Twitch, né? A minha primeira live teve 3 horas falando para ninguém, para 0 pessoas. Que legal, as pessoas não vão entender, mas eu vou falar, que legal, que show, que experiência. E o meu blog começou com 10 leitores. Os maiores nomes do YouTube hoje brasileiros, que fazem sucesso, que têm contratos milionários, começaram com 0 inscritos. E eu vou dizer mais, que é o que eu sempre penso nesses momentos, que os grandes cantores, Chitãozinho, Chororó, Anitta, começaram a carreira cantando para meia dúzia de bêbado num boteco. Né? Já, tirando raras exceções, a maioria é isso. Né? Aí o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, acha que ele vai criar um Instagram, um YouTube hoje, e amanhã ele vai ter... Acontece 1 em 1 milhão, tanto que a gente vê aí e fala, nossa, que exceção, que sucesso, essas coisas todas. Mas também a prática mostra que mesmo que quem estoura de um dia para o outro, para se manter nesse estouro é muito raro. Né? Então, demora. A real é essa. Eu queria dizer para todo mundo, olha, construa que eles virão, mas não é, você precisa ter paciência. E essa resiliência de começar, né, depois de tanto tempo, aí 10 anos, um projeto numa nova plataforma, começar do zero, que é difícil ter legado de outras plataformas, essas coisas todas, também é uma experiência muito boa, né? Eu tive um baita frio na barriga de começar, essas coisas todas. E a primeira coisa que eu pensei quando eu terminei foi, obrigado, eu quero sentir, na idade que eu tô e quando eu estiver mais velho ainda, novos frios na barriga de fazer coisas novas. Se vai dar certo ou não, se vai funcionar ou não, é questão de tempo. Mas é importante ter paciência e entender que a internet é assim. Você sempre vai começar com 0. É uma experiência fantástica começar com 0, porque tem um meme, ou se transformou em meme, alguma coisa assim, onde tem um rapaz fazendo um streaming de jogo, provavelmente, não dava para ver o que ele estava streamando. Streaming, para quem não sabe, pessoal, é quando você transmite ao vivo. Exatamente. Tem gente que transmite
várias coisas além de jogo também. Sim, Não é só você jogo. liga a câmera só pra conversar. Só pra conversar. E aí, atrás dele dava para perceber que existia uma senhora assistindo televisão, olhando para o outro lado. E ele estava ali e 0 na tela. E eu não sei o que era, mas tinha um 0 na tela. De repente, ia ver um baita sorriso. Era a mãe dele no celular atrás dele. E aí você percebe que a mãe, ele meio que se emociona, porque, puxa vida, é assim. Você tem que ter realmente a ideia, a noção de que você pode chamar seus amigos, você vai estar, muita gente vai ignorar. Agora, quando você estiver bem, quando a coisa estiver fluida, aqueles seus amigos que te ignoraram provavelmente vão falar, nossa, deve ter tido sorte para você, né, começar e tudo mais. Bom, a grande pegada que a gente vai viver na estrada é gerar conteúdo. E para empreendedores. Eu tenho o gancho de ser empreendedor, me auto-intitulo grande empreendedor, mas eu sou estudioso. Eu gosto bastante de estudar comportamento empreendedor, ações empreendedoras, ter convívio com empreendedores para ouvir deles. Mas eu tenho esse travamento frente às câmeras, né, que a Helena me ajuda bastante nisso, inclusive, me forçando a fazer as coisas, né, falando vai fazer, pronto, acabou. Que dica que você consegue me dar assim não para eu começar a fazer, mas para que exista essa conexão, essa visão de que, poxa, dá para fazer mesmo que você não seja um jornalista que entenda o conceito desde a base? Eu vou dar uma dica que pode parecer meio doideira, assim, né? Não muito a ver a área. Eu primeiro, assim, eu sempre costumo ser muito grato. Então, o dia que eu fui ligar lá, começar na Twitch, que eu sabia que ia ter 0 espectadores, eu já liguei com uma sensação muito grande de gratidão, de eu poder fazer aquilo, de eu ter equipamentos de poder fazer aquilo e de poder exercer aquela atividade que eu sei que muita gente gostaria e não tem muitas vezes recursos, essas coisas todas. Então, eu acho que começar a criar conteúdo assim, você precisa ter esse sentimento de gratidão. Eu acho isso muito importante. A segunda coisa é que eu sempre penso que eu estou ajudando alguém em algum momento, né? E essa minha vontade sincera de ajudar me carrega para muitos lugares, né? No meu Instagram eu tenho postado memes com mais frequência, é uma coisa que eu não gostava muito, mas de fato ajuda bastante no desempenho do canal, tudo. E aí eu estava conversando lá internamente, né? Falando esse negócio de meme e tudo. Mas Armindo, as pessoas estão passando por uma situação difícil agora da pandemia, tá? E aí começa a chegar mensagem para mim e falou, puta Armindo, eu estava numa bad no hospital, tive resultado de Covid, vi um negócio engraçado no seu Instagram, aquilo melhorou meu dia. Eu sempre me divirto vendo seus posts, eu sei que tem informação, tudo, mas de vez em quando é uma coisa engraçada. Então, assim, quando eu trabalho nisso, né, focado nas pessoas que vão me acompanhar e que eu não estou fazendo aquilo à toa, eu estou fazendo para ajudá-las, eu acho que flui melhor. Então eu acho que se você tem essa missão clara na sua cabeça, o que você quer fazer, né, eu quero ganhar dinheiro, fazer um vídeo aqui para criar dinheiro, a chance de dar certo vai ser muito pequena, eu acho, né? É a mesma coisa que a pessoa que vai para as redes sociais para vender. Eu acho que o pior que você pode fazer para vender na internet é vender. Agora, se você abre um canal de diálogo com as pessoas, conversa, dá informação. Tem um exemplo que eu gosto bastante de dar, que é o rodízio de restaurante japonês. Normalmente a rede social do rodízio de restaurante japonês, qualquer cidade, eu vejo para várias, pode fazer esse teste, pega as redes sociais de japoneses da região, você verá isso. Verá os restaurantes. Segunda-feira, rodízio R$39,90. Daí publica lá no Instagram, R$39,90. Terça-feira, rodízio R$39,90. Quarta-feira, R$39,90. Na quinta-feira mais caro, daí põe lá, rodízio R$49,90. Então aquela rede social é só o preço do rodízio do dia. Mas meu Deus do céu, a cultura japonesa é maravilhosa. Você tem como explicar por que o sushi está no arroz, que tinha a ver com o negócio da guerra, para conservar o peixe, o jeito certo de pegar a hashi, que um monte de gente... Assim, quantas coisas você poderia oferecer para as pessoas de informação rica e que elas vão falar, nossa, eu quero seguir esse perfil porque ele me transforma melhor, né? Eu penso muito quando eu faço conteúdo, né? Vou escrever um review de um jogo, o jogo custa R$300, né?
será que eu estou ajudando a pessoa a investir R$300? É muito dinheiro, R$300. Né? Então, se ela vai ler o meu texto e vai tomar decisão ou não, eu preciso terminar o meu texto, que eu vou chegar à noite, vou colocar a cabeça no meu travesseiro, que eu ajudei aquela pessoa. Eu já tive marca que me emprestou um notebook. Que visão show de review de videogame. Eu nunca tinha pensado em fazer um review com esse intuito de ajudar a pessoa a tomar a decisão. Não, eu fiz um review de um notebook de R$8.000 gamer. A empresa gastou me mandando esse notebook com seguro, gastou um tempo com esse notebook comigo, eu devolvi o notebook para a empresa. Falei, gente, vocês foram muito legais comigo, vocês me emprestaram, notebook show, mas ele esquenta na tecla W, que é uma das teclas mais importantes para quem joga game no teclado. E não é esquentar de dar um ligeiro incômodo. Depois de 4 horas jogando, você não conseguia encostar o dedo no teclado. E eu falei para eles, olha, falando de R$8.000, eu tenho que dizer isso no meu texto. Sim. Se vocês vão se relacionar comigo depois ou não, se vocês vão parar de falar comigo, eu vou entender. Não acho certo, mas eu vou entender. Mas eu não posso dormir à noite sabendo que eu falei mal de um produto só para ser legal com vocês. Uhum. Eu tenho que dizer para a pessoa que vai gastar R$8.000 que depois de tantas horas de jogo... Fique atento no mínimo nessa questão. Então eu sempre vou com essa pegada. Eu tenho que ajudar as pessoas que leem e no final do dia eu preciso ter a certeza de que eu fiz isso da melhor maneira possível. Que eu não enganei ninguém e que eu não ajudei ninguém a tomar uma decisão. Vale para um filme, vale para um equipamento. Você fala um filme, né, família? Um negócio desse. Uma família na cidade de São Paulo, pai, mãe e 2 filhos, vai no cinema, gasta R$200 fácil. Fácil. Né? São R$200. Então tem filme que eu assisto e falo assim, olha gente, não vai no cinema assistir esse filme. Se você assistir no streaming de casa, tá de bom tamanho. Agora tem filme que você fala assim, não, esse filme é sétima arte, foi feito para assistir no cinema. Então já que você vai gastar dinheiro, eu penso assim, se você gastou R$200, você tem que ter tido os R$200 de volta em entretenimento. Então quando eu vou escrever o texto, a primeira coisa que eu penso é, esse filme entrega os R$200 de volta de entretenimento para a pessoa? Ela sentou na frente do cinema, ela está chorando, ela está sorrindo, ela está tendo uma boa experiência? Ó, vai no cinema assistir, bom pra caramba. Né? Ela fala, é bom, legal, filme meio pipoca, mas espera sair no stream, assiste sábado, faz pipoca com a criançada, toma tudo. Então, eu sempre vou com esse espírito de que eu preciso ajudar alguém, seja lá a coisa que eu estou fazendo, mas eu quero ajudar alguém com aquilo. Show de bola. Eu vou só compartilhar uma coisa com vocês que, diante do que você falou, faz todo sentido, me abriu até um pouco a mente para isso. Eu vivi algumas frustrações recentes numa parte da construção da van, na parte do forro, de problema de colar, né, de aderir a cola para manter a lã de rocha, que faz o isolamento térmico, com a manta dupla face. Eu sou de marketing digital, não é a minha praia. Tudo aquilo que eu estou fazendo ali não é aquilo que eu nasci querendo fazer. Eu estou fazendo por 2 motivos. Primeiro, porque ela insistiu para a gente fazer parte da montagem, para sentir essa experiência, melhor do que colocar na mão de terceiros e fazer tudo pelos outros. E também porque custo. Custo ali é muito elevado. A gente já passou de R$60.000 investidos na van e a gente está comprando e não acaba. E aí a gente viveu essa frustração. Eu parei de filmar. Eu parei de filmar por umas 3, 4 vezes. Eu subi com o tripé, eu subi com o celular, mas eu não coloquei para gravar porque eu fiquei com esse receio de não só mostrar a minha frustração, de mostrar uma ineficiência. E isso que você falou me abriu os olhos para a gratidão, porque muita gente gostaria de estar fazendo o que eu estou fazendo, muita gente vai gostar de fazer aquilo que eu estarei fazendo, né? Mas acima de tudo, tem gente que está muito pior. E tem muita gente que precisa das dicas do porquê eu não estou conseguindo para que eles consigam e não passem pelo que eu passei. Isso já, muito obrigado, já abriu demais a minha cabeça. Eu realmente preciso começar. Quando eu for começar, eu falar, cara, obrigado. Tá ruim, mas tá bom. Não, às vezes eu estou num evento VIP, assim, eu já, graças a Deus, tive a oportunidade de participar de uns eventos e de umas experiências que eu jamais estaria naquele lugar, jamais. Um negócio de outro mundo, assim, os hotéis de outro
esfera que as pessoas nem imaginam que existem, né? Shows, né? Então, às vezes, por exemplo, eu chegava nesses eventos aí, né, nesses hotéis bonitos, tudo, eu achava meio piegas, assim, meio brega mostrar o hotel que eu tava, né? Por mais bonito que fosse. E aí, quando eu mostrava uma coisinha, eu via que algumas pessoas pediam para mostrar mais, né? E eu comecei a entender que quando eu abro um stories do lugar que eu tô, eu abro uma janela da minha vida para aquelas pessoas, né? Então eu comecei a transmitir mais isso. Mas eu sempre tenho um cuidado muito grande, eu me policio isso o tempo todo, porque a vaidade é uma coisa que nos sonda constantemente. De lembrar que eu só tô naquele lugar por causa dessa pessoa que tá na casa dela. A marca não tá ali por minha causa. Ela só me enxerga como um meio, eu sou uma mídia ali, né? Um meio para eu chegar até essas pessoas. Então sempre que eu posso, eu falo, gente, sabe esse lugar que eu tô aqui? É por sua causa, por você que abriu esses stories nesse momento, tá me assistindo, não sou eu. Eu não tô aqui só por mim, eu tô aqui por todo mundo. Então eu me policio para fazer com que vale a pena para as pessoas que estão comigo lá. Eu tive um desses momentos de epifania, né? Teve uma vez que eu estava na Brasil Game Show, os maiores veículos de cobertura de games do país, você não conhece bem esse cenário disputadíssimo, vaidosíssimo, fechadíssimo, todos os principais veículos lá, e o Armindo de São José dos Campos ali no meio, né? O bombeiro do interior de São Paulo. Aí eu tava descendo, tem uma escada rolante lá onde acontece a BGS, que você vê a BGS toda de cima, assim, e aí você vai descendo para chegar até o chão. E eu tava vendo aquela cena, era dia 12 de outubro, dia mais lotado de BGS, eu já cobri 6 BGS, é um evento que eu conheço bastante, lotado, e aí eu lembrei da quantidade de veículos que tinha na sala de imprensa, veio aquela quantidade de pessoas, e na escada rolante eu falei, eu vou embora. Porque qualquer coisa que eu faça aqui não vai acrescentar para ninguém. Os veículos grandes já vão cobrir os principais destaques, toda a história que for contada aqui vai ser contada por todo mundo, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, vou embora. Nesse meio tempo, cada um acredita por que acontece isso, né? Uns 2, 3 minutos depois, recebi uma mensagem no Stories falando assim, Armindo, que animal que você tá na BGS, eu queria saber a sua visão sobre o evento. Eu falei, olha que doido, tem 3 mil veículos aqui, os maiores veículos especializados do mundo game, que tem acesso às melhores informações, né? Mas tem uma criaturinha abençoada que ela prefere saber o que eu achei. Ela está na expectativa de receber por você. E desde que isso aconteceu, já vai fazer uns 5, 6 anos que isso aconteceu, eu toda vez lembro disso. Faz todo sentido, faz todo sentido. Caramba, eu não consegui nem comer, eu me conectei demais contigo. Eu queria te conhecer como a Helena te conhece, porque deve ter muita coisa bacana para vir de você, certeza. E gostaria que a gente tivesse mais tempo para levar esse bate-papo para frente. Não tem a menor chance disso aqui em algum momento chamar entrevista, porque é um super bate-papo. Que pena que a gente não consegue se aprofundar em tantas coisas, mas quem sabe uma outra oportunidade dentro da Van, né? Para que se transforme pelo nome Navan Podcast, né? Navan pode o quê? Pode tudo, Navan pode tudo. Inclusive um podcast. Muito obrigado por ter vindo. Pessoal, conheçam o blog do Armindo, conheçam os perfis do Armindo nas redes sociais. É muito bacana, eu acompanho já há pelo menos aí 5 anos aproximadamente. Gosto muito do conteúdo, com muito cuidado de transmitir as informações, com muita informação, conteúdo de valor de verdade, dá para perceber pelo que vocês acompanharam. Vocês espero que tenham gostado desse conteúdo, que falou não só do mundo que o Armindo vive, mas dessa questão empreendedora de como se jogar, como você deve ter se reconhecido talvez na história dele de fazer as coisas na base da necessidade, né? Espero que a gente aprenda com isso e faça cada vez menos, que o brasileiro tenha a informação antes de poder se jogar, não precisa se jogar no precipício, não é todo mundo que tem paraquedas, tem muita gente que acaba sofrendo, perdendo família, bens, para poder empreender por necessidade, imagine quando gosta. E se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, né? Sininho lá para você receber notificação quando tiver novos conteúdos.
E, Armindo, eu gostaria de encerrar nosso bate-papo aqui, de novo, agradecendo a sua participação, o seu carinho em nos atender e em trazer toda a sua influência na internet para nos ajudar com o seu... Só a sua dica aí já valeu pra caramba. Eu gostaria de deixar aberto para você deixar uma mensagem para os empreendedores, para quem de repente te segue que está assistindo. Acho que muita gente me pergunta, né? Fala assim, e aí, meu projeto não está indo para frente, não estou tendo o resultado que eu queria. Eu sempre falo uma frase que eu repito exaustivamente, que é continua nadando, né? Mas eu vejo que as pessoas às vezes elas querem nadar, né? Elas estão numa ilha, elas viram um resort lá na frente chamado Ilha do Sucesso, né? E elas querem nadar de uma vez só, né? E a certeza de você naufragar no meio desse caminho é muito grande. Então, tenta enxergar as ilhas menores, nada um pouquinho em uma, faz uma cabana, uma fogueirinha, assa um peixe, vai até a outra, né? Porque aí você vai conseguir chegar nessa ilha do sucesso, né? Seja lá o que é o sucesso para cada um. Então, se eu posso deixar uma mensagem final continue nadando, que é a mesma mensagem que eu deixo pro podcast, aí perrengues virão, os resultados às vezes demoram um pouco mais do que a gente gostaria, mas continuem dirigindo que vai dar certo. Show de bola. E se você curtiu, curta, né? Deixa o like aí, faz os seus comentários, perguntas sobre o Armindo, o que ele faz, a gente responde, indica onde vocês podem encontrá-lo e participem com a gente aí nessa aventura, porque os perrengues acontecerão e a gente quer compartilhar o máximo com vocês. Obrigado. Valeu, Armindo. Obrigadão. Pessoal, até a próxima.